política necessária para transmitir aos corretores seguros do Estado, da sua parte territorial, os assuntos que muitas vezes são discutidos em âmbito federal pedagógico por necessidade tremenda. Dessa forma, eu convido o Otávio Milene, presidente da Federação, o Virgínio Delgado de Borba Neto, da Bahia, Cláudio Simão, de Santa Catarina, o Geraldo da Paraíba, e o nosso Wilson Garredo, do Rio de Janeiro. Então a ideia fundamental da tribuna é nós, então, motivarmos esse revezamento. Então, nesse momento, eu vou para a plateia e deixo comandando a mesa o Virgínio Delgado de Borba Neto. Obrigado. Em primeiro lugar, o agradecimento por presidir a primeira oração da nossa segunda lista, mas por referência de Pedro, o amigo, eu tenho muito tempo do que esse conhecimento militar. Está aberta a parte dominante do nosso programa, a segunda lista, onde todos, tenha atenção, eu tenho o direito de manifestar a sua opinião. Enfim, aquilo que mais grande torna o homem um ser diferente do ser diferente dos outros. A expressão. Nós, no universo do direito de nos expressar, nós não merecemos o direito de ser racionais. Vive um povo em que a sua Constituição diz que a todos é dado o direito da palavra, a ninguém é dado, poderá ser feito o cerceamento. Muito obrigado. Eu pedindo a palavra, por favor. Só tem um probleminha dentro dessa tribunalismo. Na sessão preparatória que é feita em todos os congressos, foi votado e aprovado que a tribuna livre seria fechar os corretores seguros. Ora, se isso foi aprovado, eu não estou entrando no mérito de que os seguradores que são convidados, os observadores, devam falar, acho que pode falar sempre, nós temos pergunta, nós temos o Congresso inteiro. Porém, foi aprovado na sessão preparatória de que haveria uma sessão única exclusiva dos corretores seguros para esses especiais e para lidar nossas coisas internas. Porém, não sei o que aconteceu, talvez o usuário possa explicar direitinho, que é mudado. De repente, no Congresso se muda umas coisas que são aprovadas dentro da sessão preparatória, que é única e exclusiva dos corretores seguros também. São os únicos que podem modificar qualquer coisa dentro do Congresso. Ora, todos os corretores se disseram e aprovaram que haveria um tribunalismo único e exclusivamente dos corretores para nós comentarmos único e exclusivamente os nossos assuntos. Então, eu gostaria que os corretores seguros se levantassem, por favor, os que são corretores seguros, e por favor, devem lutar pelo Congresso. Se não devem lutar, nós batemos palmas, por favor. Por favor. Pessoal, só uma palavra. Eu acho que todos nós estamos aqui bem intencionados, não temos nada para esconder. O que nós tivermos que falar, todo mundo vai ouvir. Muito bem. A decisão dirigiu a discussão que deve sobre o julgamento da presidência da mesa e própria decisão mediante permissão dessa presidência. Eu peço ao plenário que se acalme e que escute o presidente da mesa. Isso demonstra muita vontade de participar.
é isso que tem feito com os corretores de seguros, tem essa classe pujante, forte que está, que se deslota para qualquer lugar do Brasil onde possa expressar o seu ponto de vista. Isso é democracia. Mas democracia tem limite. Democracia é respeito, sobretudo, ao direito do seu próximo. E o direito de encaminhar votações, o direito de encaminhar votações, que quero dizer, é uma prerrogativa da mesa. E a mesa jamais abrirá mão desse direito. Foi votado numa sessão preparatória. Muito bem. Como é que se muda isso? Um minutinho, chegarei lá. Devo dizer o seguinte, que o Fernando tem razão em 90%. Mas Fernando esqueceu, está esquecido no pequeno detalhe. É válido, é permitido. E a nossa Constituição, essa Constituição que fez o ano no dia 5 de outubro, não permite o cerceamento do direito de palavra a qualquer cidadão. Então nós que propugnamos sempre pela defesa da lei, pelo cumprimento da lei, e é isso que nós digamos, quando atinge o deve fazer seguro sem ser corretor de seguro, é isso que nós fazemos quando ligamos para os bancos, que eles não podem, eles estão violando a Constituição, não seríamos nós corretores, iríamos violar a Constituição, cerceando o direito de palavra de qualquer cidadão brasileiro. A mesa e a Senacom decidiram que todos têm direito à palavra. Independente de ser corretor, Todos pensam ter direito à palavra. Está aberta a tribunalista, aliás, ela vai aberta a tudo feito. Quem quiser falar, pode falar. Paulo Gino, mostra, né, Eu posso perguntar aqui se vocês colocar por favor, eu bem, alguns protótipos que eu explicar. Tá bom. O que é o mesmo? Identificação? Identifique-se para a gravação, Paulo. Está gravando agora? Começa, Ah, sim. Paulo Gênero, Rio de Janeiro, corretor de seguros, físico. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar com a direção do Congresso pelo sucesso já garantido. Parabenizar o meu amigo Pedro Suave, presidente da Senacom, Otávio Millier. E dizer inicialmente, infelizmente a gente tem que ir na tribuna livre para isso, né? De manifestar, acredito que toda a classe apoiará o que eu vou dizer, o nosso descontentamento e a nossa decepção com a ausência do presidente do INE, João Ronaldo do Vale Simões, do presidente da Unidade, Carlos Mota, e até a negativa do senhor superintendente da SUSEP, Dr. Regis, de falar no nosso Congresso, apesar dos apelos dirigidos pelo T4, ele se negou a falar. Parou ontem. Não, mas falando na abertura do Congresso. E é possível que eles tivessem tido algum problema, principalmente o Mota e o também até do presidente da Finatec, que retirou, teve presente, mas retirou. E nos outros congressos acompanharam até o fim. O Dr. Albert, o Figueira da SUSEP, o presidente anterior do INE, o Hilário, entendeu? Mas isso talvez seja em consequência, isso já para o próximo presidente da República chamar a atenção, é a colocação nesses cargos dos neófitos em seguro. Eu não quero entrar em outros méritos, porque eu acho que a gente, sem prova, não pode afirmar nada. Mas esses homens vêm aprender seguro
na SUSEP, no IFE, são completamente, digamos, analfabetos do seguro. Porque dentro da Ordem dos Advogados do Brasil está um advogado, dentro do Conselho de Engenharia está um engenheiro, Conselho de Medicina está um médico. Então, no IFE, na SUSEP, tem que estar homens que entendam do mercado. Porque o que acontece eu nunca vi, com todo o respeito que me mereçam, os homens do Banco Central, do Banco do Brasil e os militares, mas eu nunca vi homens tão ecléticos como esses homens, ecléticos entre aspas, porque eles estão em todas. É do Banco Central, então eles podem ir em qualquer lugar, daqui a qualquer hora eles vão ser dirigentes do convento. Por que não é possível? Eles estão sempre nesses lugares errados. Então, essa é uma posição que eu deixo para que vocês possam discutir, que é a colocação para o futuro presidente da República, nesses órgãos, homens certos, porque não é possível, você sabe que é um cargo político, mas não é possível que um presidente eleito, futuro presidente, não tenha um homem que entenda de seguros para colocar no IFE, que entenda de seguros para colocar na SUSEP. É claro que tem. Eu não sei porquê, até hoje isso não foi feito. A SUSEP parece que só teve um até hoje que entendia de seguro, que era o Raul Silveira. E no IFE foi o nosso saudoso Xavier de Lima, pai do nosso amigo Ronaldo de Lima, que era um homem que tinha companhia de seguros, que entendia de seguros. Os outros daí para cá nunca teve a sua fundação, embora fossem homens dignos, mas que não entendiam nada, que aprendem seguro quebrando a cabeça. Eu queria também fazer a outra colocação que eu queria fazer, é que o Pedro Soares teve uma ideia de fazer um manifesto à nação desse Congresso. Eu acho perfeitamente válido. Só queria deixar uma sugestão. Eu acho que o tipo de manifesto à nação dá a impressão de um documento político, assim, que não é nada disso. Seria talvez eu surgir um título, Manifesto ao Público Consumidor de Seguros, porque aí todo mundo vai ler. Todo mundo tem seguro, seguro de automóvel, seguro de vida, aí todo mundo vai se interessar em ler esse documento. Outra colocação que eu queria deixar a respeito das comissões, para que as nossas comissões, parece que isso já foi falado pelo Paulo Leão de Moura, mas é bom a gente sempre enfatizá-lo. Seria ter um mínimo e um máximo, porque senão eles vão ficar jogando toda a vida com as nossas comissões, esse negócio da gente tem que negociar a comissão, eu acho que daí eles podem começar a nossa derrubada. E é só isso, eu agradeço. Muito obrigado. Vamos começar o cenário e para que tenha, que tire desse fórum que está acontecendo agora, realmente o grande proveito possível, que se evite o acesso à mesa. E todas as pessoas que queiram realmente manifestar, por favor, use o microfone à disposição. Assim, com certeza, a presidência ficará um pouco mais livre para o que falar. Obrigado. Conforme foi decidido também na sessão preparatória, com normalidade, em primeiro lugar, falariam os presidentes indicados. E o tempo máximo seria de 5 minutos. E como nós vamos cumprir os 10 minutos? A sessão preparatória, com a palavra agora o Pedro Soares, presidente do Congresso e do Sindicato Paraná. Primeiro eu quero fazer... Fala mais perto. Quero fazer minhas as palavras do meu amigo Paulo Giner com respeito à não presença das autoridades inteiramente separadas conosco aqui nesse. Mas o que eu quero dizer a vocês é que eu sou do Estado eminentemente agrícola. As companhias de seguro que operam, sabem disso, amigos que visitaram, viram essa beleza que é. E o Brasil tem se importado, principalmente as companhias de seguros privadas, tem se importado em trabalhar com o seguro agrícola. Os senhores viram pela pregação
de que nós somos o primeiro produtor de soja, de feijão, de suíno, de milho, e nós, os nossos homens do campo, que precisam do mecanismo de proteção, que é o seguro usado em todo o mundo, as companhias não operam sem pagar. Um apelo nosso, do nosso estado, e dos estados, creio eu, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, que são estados eminentemente agrícolas, que essas companhias se voltem para implantar definitivamente no Brasil o seguro agrícola. Muito obrigado. Com a palavra agora o presidente da Sindicato de Santa Catarina, Cláudio Simão. Boa tarde. Queria agradecer a presença do corredor de Santa Catarina, que a pedido do sindicato, tanto vieram adiantar em 6 congressos do corredor de Paraná. O sindicato de Santa Catarina vem fazendo um apelo aos corredores de seguro do Brasil, para que nós sejamos persuasivos no tocante à lei complementar, para que seja votado ainda este ano o artigo 192 da nossa Constituição. Nós temos que cobrar dos nossos deputados e senadores esse voto que tanto eles o fazem para se eleger. É por isso que compareceu ao nosso evento. Nem o próprio presidente da SUSEP quis dar sua palavra. Vamos juntos, meu caro. Juntos chegaremos lá. Vai botar com o Lula, né? Ganhou o café. Vocês vão concordar comigo? Que coisa bonita a Segunda Guerra, né? Agora, com a palavra, o presidente, todo o sindicato de São Paulo, não o senador nacional, ninguém do sindicato de São Paulo, Otávio Guilherme. Bom, eu gostaria de explicar para vocês que nós combinamos dentro da Penacor em dar rapidamente a palavra para cada presidente para que ele colocasse o que achasse conveniente para vocês e em seguida liberar o maior tempo para que a plateia se manifestasse e colocasse aquilo que bem entender. Eu gostaria apenas de dar notícias para vocês sobre a lei complementar. Rapidamente, lembrando, no início da nossa Constituinte, a matéria, o Sistema Nacional de Seguros e o Sistema Bancário e Financeiro faziam parte de um mesmo inciso dentro do Sistema Nacional, Sistema Financeiro Nacional. A partir de 2 emendas especificamente, nós conseguimos separar a área bancária e financeira da área de seguros. Isso aqui acabou resultando no texto atual da Constituição, que é o inciso 1º e 2º do artigo 192. Isso foi obtido graças a um trabalho integrado muito grande, muito forte, da Penacor, dos sindicatos e principalmente dos corretores de seguros, que compareceram durante todo o tempo em que se discutiu a Constituição, portanto, durante toda a Constituinte, em Brasília. Nós tivemos, durante algumas ocasiões, mais de 1.000 corretores de seguros em Brasília, nos ajudando a levar à frente essa luta. Isso aqui gerou aquela vitória que foi uma emoção muito grande para quem estava lá ao final do segundo turno. Realmente a coisa bateu fundo no coração, foi o resultado de um trabalho muito extenso, e agora nós temos um outro pela frente que é tão importante quanto, porém, muito mais trabalhoso, que é a lei complementar. Nós temos agora, assim que termina o caput do artigo 192, nós vamos ter uma lei complementar que vai exatamente regulamentar toda essa parte financeira, todo o sistema financeiro nacional. Portanto, todo o artigo 192, onde estão incluídos a parte dos bancos, as instituições financeiras e o Sistema Nacional de Seguros.
Nós já iniciamos um trabalho unido, os 18 sindicatos são absolutamente integrados, nós temos feito reuniões constantes em cima disso e temos viajado muito a Brasília. Isso aqui eu vou contando para vocês, para que vocês sintam isso da coisa como é que está. Não há necessidade ainda de um número grande de corretores em Brasília, nós estamos iniciando o trabalho apenas através da cúpula dos sindicatos de corretores de seguros. Já nós vamos pedir a ajuda para vocês. Estamos tentando demonstrar aos nossos parlamentares o interesse social de uma organização moderna e inteligente do Sistema Nacional de Seguros. Não é só aquela ideia corporativista de que os bancos continuarem no mercado, a classe dos corretores de seguros vai terminar, obviamente que é também isso, mas principalmente a importância do corretor de seguros para a sociedade brasileira, a importância do corretor de seguros dentro do contexto do Sistema Nacional de Seguros. Por que deve existir um corretor de seguros, para que ele serve, qual é o seu trabalho, qual é o equilíbrio que ele gera, e o interesse social de manter a figura do corretor de seguros dentro desse contexto. Nós temos tido apoio da grande maioria dos deputados, temos feito várias reuniões em Brasília, vários almoços, vários jantares, várias palestras, participamos de um seminário que foi organizado pelo deputado Fernando Gasparian, de São Paulo, sobre o sistema financeiro nacional. Ali foi colocada a posição de todo o mercado, inclusive da Operação Nome de Corretores de Seguros. O reflexo do efeito foi muito bom. E nós temos hoje, no Congresso Nacional, 3 projetos de lei especificamente, quer dizer, temos até mais, são 8, se não me engano, mas os outros 5 são apenas setores pequenos do Sistema Nacional, do Sistema Financeiro Nacional, como, por exemplo, se referem à lei do Lula e dessa parte toda. Mas nós temos 3 projetos que efetivamente nos interessam. 2 deles são do deputado Fernando Gasparian, de São Paulo, e do deputado Wilson Souza, de Santa Catarina, que tratam da organização do sistema bancário e financeiro. E não tratam ainda do Sistema Nacional de Seguros. Porém, mesmo dentro dessa organização do sistema bancário e financeiro, eles já determinam que bancos e instituições financeiras não podem participar do sistema de seguros, não podem participar de empresas de seguros de modo geral. O terceiro é do deputado Zé Carlos Coutinho, que organiza e regulamenta, digamos assim, o artigo 192 inteiro, não só a parte de bancos e instituições financeiras, como também regulamenta o Sistema Nacional de Seguros. É um projeto realmente moderno, vocês vão vê-lo publicado já nos vários jornais e revistas dos sindicatos do Brasil. É um projeto moderno, inteligente, e que realmente tenta trazer para a nação brasileira o que há de mais importante e mais inteligente em termos de organização, tanto da área bancária e financeira quanto da área de seguros. Na área de seguros, foi adotado como paradigma, digamos assim, o projeto da FENACOR, o projeto de lei da FENACOR, que estrutura todo o mercado. Vocês já tiveram conhecimento deles, provavelmente através de jornais, nós vamos voltar a publicar agora. E estamos agora tentando urgenciar a parte da votação. Esse talvez seja o primeiro grande trabalho. Os deputados Gasparian, Wilson Souza e Zé Carlos Coutinho tiveram uma reunião na quarta-feira passada, em Brasília, e devem estar tendo outra reunião agora, amanhã, quarta-feira. Já estou meio perdido aqui, mas quarta-feira agora da semana, para eventualmente juntarem os 3 projetos no único, para chegar à conclusão que o pensamento dos 3 é muito semelhante e, portanto, pretendem juntar e assinar em conjunto um único projeto. Nós estamos tendo também, através de vários sindicatos da FENACOR, colhendo assinaturas dos parlamentares em Brasília no requerimento de urgência de votação. Nós temos hoje 3 possibilidades. A primeira possibilidade é de votar essa lei complementar ainda este ano. É exatamente por isso que nós estamos nos esforçando. A segunda possibilidade
é a de votar essa lei complementar no ano que vem, dada a campanha à presidência deste ano. Os deputados, eventualmente, não tenham tempo para votar a lei complementar este ano, isso aqui passaria para o ano que vem. E há uma terceira possibilidade de todos nós, tem que ter um sentido de votar já, imediatamente, essa lei. Não só para que fique devidamente esclarecido tudo o que precisa ser esclarecido, como também para que a gente possa começar a fazer nosso mercado, o Sistema Nacional de Seguros, funcionar de verdade, de uma maneira organizada, de uma maneira que proteja o segurado, que é a peça mais importante de todo o Sistema Nacional de Seguros, e para que o nosso mercado possa crescer realmente. A FENACOR deve se manifestar em breve, muito em breve, a todos os corretores através do circular. E eu peço a vocês apenas que continuem o trabalho que diversos já estão fazendo, cada vez mais vocês se integrem nesse trabalho. Nós temos que entrar em contato com as comunidades de base, com os Rotaries, com as associações de bairro, com as associações diversas de cada uma das comunidades. Nós temos que entrar em contato com os nossos vereadores, nossos deputados estaduais e federais, para que eles possam nos apoiar, tanto na velocidade de votação, quanto no que a gente pretende com relação a essa lei complementar. O trabalho já tem sido feito pelo Brasil afora, nós temos recebido o resultado disso com muita satisfação. A FENACOR tem recebido uma média de 3 a 4 telegramas ou cartas por dia e 5 a 10 telefonemas por dia de parlamentares, tanto federais quanto estaduais quanto municipais, que nos comunicam a sua adesão à nossa causa e o seu apoio à nossa causa. Portanto, quanto mais força nós tivermos, cada um por si, cada um que conheça, mais importante para que a gente aprove o que a gente quer e para dar mais velocidade a essa votação. Isso, o que eu teria para dizer para vocês, de modo geral, é isso. E comunicar que realmente a nossa intenção é fazer com que isso aqui aconteça esse ano. Mas para que isso se concretize, é muito importante que todos vocês trabalhem junto com a gente. Eu acho que com isso nós não vamos deixar a crise nos vencer, nós efetivamente vamos vencer a crise e já estamos vencendo agora. Muito obrigado. No sábado passado, eu fui informado pela direção do Congresso que estavam inscritos 730 professores, 350 observadores e quase 500 acompanhantes. Porém, no domingo e na segunda-feira, chegou um grande contingente de corretores e observadores. Muito bem. A minha intervenção nesse congresso se resume apenas a um fato que eu queria transmitir ao plenário. Nós não queríamos sair de um congresso que tem 2.000 participantes, de mãos participantes. Nós tínhamos que fazer alguma coisa de prática por esse mercado, e nesse congresso, porque nos congressos anteriores nós não atingimos esse objetivo. Eu cito o Congresso de Belo Horizonte, onde o tema do Congresso foi os novos tempos do seguro. Novos tempos que nós não conseguimos obter. O tema desse Congresso é o corretor no ano 2000. Vamos ver, meus amigos, se os corretores vão sobreviver ao ano 2000. Segundo o presidente da FENACOR, nós vamos sobreviver e nós vamos vencer a crise. Eu vou me aliar ao presidente da FENACOR nesse otimismo. Porém, referindo-se à minha participação nesse congresso, a minha única preocupação é que nós preparemos um documento básico
para ser entregue aquele homem que vai sentar numa cadeira em março de 90, respaldado em 45 milhões de votos. Nós entendemos que aquele cidadão que sentar naquela cadeira com 45 ou 50 milhões de votos, ele tem uma obrigação de endereçar alguns segmentos de atividade desse país, inclusive o mercado seguro. Nós tivemos, na ditadura Vargas, a implantação de uma reformulação geral no sistema. Foi o decreto de 1063 de março de 1940. Aquela reformulação entronizou a onipresença do Estado na nossa atividade. O INE foi transformado no santuário nacional, e naquela época, e com aquela legislação, o INE entendia tanto que para liquidar um seguro de automóvel, quando a indenização era sobre nós passamos a ter saudade da legislação da ditadura Vargas. Por quê? Porque, infelizmente, a ditadura militar embutiu na nossa atividade 4 órgãos. Criou o CNSPC, manteve o INE, criou a SUSEP e a FUNESEG no ano 1962, com todos os seus representantes e diretores nomeados pelo governo federal. Órgãos desses que intervêm, não faz seguro, confisca bens, não fiscaliza a legislação, mas, digamos, regula a atividade, inclusive para o mal, e não nos deixa crescer. A arrecadação do mercado seguro no ano de 88 foi 2,9 bilhões de dólares. Para um PIB de 350 bilhões de dólares da economia oficial e mais 100 bilhões de dólares da economia invisível, somando 450 bilhões de dólares, a nossa receita PIB mercado figurou em 0,64 do PIB. Meus amigos, são 2 países do mundo, Turquia e Irã, operam abaixo desse nível. Então, nós queremos, estamos falando com os demais colegas presidentes, talvez elaborar um documento básico, explicando que nós agora, depois de 26 anos da reforma feita no decreto, nós precisamos de uma reforma dentro do regime democrático que faça a nossa atividade voltar a crescer e a ser respeitada. Com a palavra o presidente do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Garrido. Wilson Garrido, presidente do Estado do Rio de Janeiro. Depois de tanta colocação importante, eu coloco mais um elogio e um incentivo a todos os presentes. Eu quero fazer um voto de agradecimento à participação da delegacia Rio de Janeiro, a delegação de corretores do Rio de Janeiro aqui presente. Nós hoje estamos aqui presentes com cerca de 400 pessoas cariocas, entre essa equipe, quase 300 corretores, deve estar beirando a isso, numa demonstração de importância do evento e da unidade que existe hoje, a conscientização que existe hoje, a importância desses eventos para a nossa comunidade. Eu diria até que o Rio de Janeiro quase, se não foi o primeiro, vamos esperar os computadores apresentarem seus resultados, foi a maior delegação presente. E eu agradeço toda essa comunidade, esse apoio e esse voto de confiança que o Rio de Janeiro apresenta. Deixo claro que o Rio de Janeiro, através da sua diretoria, continuará lutando por tudo isso que vocês têm de confiança demonstrado a nós. Mas eu não poderia também fazer as minhas críticas
E a minha crítica se dirige a mim mesmo. Eu quero me autocriticar. E lembro para vocês uma colocação do Jô Soares, num programa muito conhecido dele, em que ele se penaliza, se chamando de que ele merece sofrer, ele acreditou, né? Eu também o faço. Eu fui o presidente do sindicato que mais elogiei a superintendência de seguros privados e mereço sofrer, porque realmente, se eu puser na balança, o que tem de bom para a classe de corretores de seguro, o que tem de errado, eu acho que tem muito pouca coisa de boa. De vez em quando eu escuto até dizer que o cadastramento hoje, a regulamentação da profissão será feita pela Penacor, mas isso não foi favor, não. Isso aí eles se livraram de um problema, de um abacaxi muito grande. Então não foi favor, eles não nos deram nada. O que eles nos deram foi o Banco do Brasil que está concorrendo conosco. A Caixa Econômica que está na vizinha aí, está quase saindo aí. Quer dizer, uma série de coisas. Então se puser na balança, se o Zé realmente não nos colaborou, não colaborou nada para a nossa classe. E nós não precisamos que eles realmente, se o Zé colabore conosco, ou o IRB colabore conosco. Nós precisamos de uma entidade imparcial que regulamente, fiscalize e oriente a atividade. Só. Não precisamos de protecionismo. Então, eu me autopenalizo por tudo que disse antes, que a Suzete estava maravilhosa, era magnífica, fiz divulgação na imprensa, coloquei várias vezes minha posição. Realmente, eu mereço sofrer. Eu mereço. Faço um comentário sobre a empresa de turismo, o Miliar Turismo, solicitando de vocês, sinceramente, que vocês reflitam bem sobre Miliar Turismo, a causadora que foi de um sucesso menor, digamos, do nosso Congresso. Se hoje eu digo, temos um sucesso, 400 cariocas presentes, poderíamos ter sido 700, se não fosse Miliar Turismo, uma empresa que até eticamente agiu de má fé, talvez. Se não fosse, aí eu faço uma propaganda de um corretor de seguro, para vocês verem, corretor de seguro é gente boa. Se não fosse a Pedro Melo Turismo, que também é detentora da corretora Pedro Melo Corretor de Seguro, talvez nós não estivéssemos nessa delegação presente. Aproveito para falar um pouquinho sobre o que o Paulo Giner expôs, sobre a ausência de autoridade, e o Pedro Soares também colocou. Precisamos ver bem uma coisa. Nós temos hoje uma Funenteg com 9 anos de comando da sua presidência. Uma Funenteg que no primeiro encontro, no Rio de Janeiro, nós já reclamávamos do nosso fechamento, nosso pronunciamento de fechamento, de encerramento, a presença das autoridades para tomar conhecimento das nossas reivindicações, nossos debates. Mas não, eles vêm, fazem o papel social e vão embora. Quer dizer, e o Zé, Penazeg, é preciso que esse pessoal respeite a atividade do mercado. Como é que pode uma entidade dessa saber a necessidade do mercado se ela não está presente? Esse pessoal precisa acordar para isso. Ou então vamos substituir essa gente. Não precisamos de entidade nos mandando, nos comandando. Vamos nos unir, corretores e seguradores, e determinar nossas necessidades. Vamos realizar o nosso mercado, somos nós a força produtiva. Esqueçamos que eles existem. Não vamos desrespeitar as regras e as normas. Vamos respeitá-las, mas não precisamos pedir amém. Nós somos o mercado. Era isso aí. E faço uma colocação muito oportuna, trazida pelo meu colega e vice-presidente do Sindicato Rio de Janeiro e vice-presidente da Penacor, Henrique Brandão, sobre um estadista que há pouco tempo demitiu 6 ministros da sua equipe. Disse ele simplesmente o seguinte: se
não são amigos de Argentina, que aliás, esse parente, eu abro uma aspa aqui, eu abro um parente, para falar sobre a hiperinflação da Argentina, 9 pontos não sei o quê, né? A hiperinflação. Se não são amigos de Argentina, não são amigos de Menem. Se vocês não forem amigos dos corretores seguros, não são amigos do Garejo. Lembre-se. Muito obrigado. Bem, lembra sobre a presidência de trabalho, conforme combinado, o presidente do Brasil, do Rio de Janeiro, antes podem o Guilherme Eleição. Quero, entretanto, antes de fazer a minha mensagem, fazer uma pequena retificação no amigo. Ele disse que no Congresso do Cavaleiro de Lúcia, eu não sei participando, foram 1.193. Meus companheiros corretores de seguros, essa satisfação que eu vejo na China. E toda vez que eu vejo a casa da China, me lembro do Congresso de 1986 no Rio de Janeiro, onde conseguimos levar apoio para a memorável batalha no Congresso Paraibano. Eu faço essa observação para mostrar também quanto presente de 1987 para cá. Em 1987 eram 8 sindicatos, hoje somos 18. Foram criados os sindicatos do Amazonas, Pará, Ceará, Paraíba, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Goiás. Brasil. Vejam vocês quanto nós mostramos capacidade para ajudar, para promover o desenvolvimento da nossa casa. Precisamos, portanto, não somente criar sindicatos, é preciso que esses sindicatos sejam fortes para que possam, melhor ainda, defender o interesse da nossa categoria profissional. E sindicato forte se faz com a participação do seu associado, do seu profissional, do corretor civil. Nós precisamos que todos os corretores de seguros do Brasil lembrem que o corretor de seguros do Amazonas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, é tão merecedor de consideração e respeito e necessita ser tão forte como a categoria profissional, como o corretor do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Isso é um compromisso que nós precisamos assumir conosco mesmo. Nós não podemos esperar que ninguém queira que se tornemos fortes. Nós precisamos mostrar que nós podemos nos tornar fortes. Guardem bem essa mensagem. Corretores de seguros de todo o Brasil que se encontram reunidos aqui no Congresso de Foz do Paraná. Vamos todos nos unir para tornar todos os sindicatos de corretores de seguros do Brasil fortes para que possamos enfrentar qualquer adversário que ouse querer, que ouse pensar, como eu digo, pensar em acabar com isso. Muito obrigado.
sobre a presidência da nação. Enquanto a Constituição apresenta os senhores municípios estão sendo agraciados com o uso da Constituição brasileira como a cortesia da Paulista de Seguros. Fazeremos ao final deste plano o sorteio das passagens na coletiva e também teremos, sobretudo, homenagens para apresentar a sua prova. Portanto, a participação efetiva dos senhores aqui em loco é imprescindível. Eu solicito a presença do presidente do Sindicato de Minas Gerais, Francisco da Silva Gomes. Já está na mesa Sérgio Petson de Porto Alegre. Convoco o senhor João Gomes um elogio e um agradecimento a uma pessoa, a 3 pessoas que muito nós devemos. A todos quero fazer uma referência a 3 ex-presidentes do Sindicato do Rio e um deles ex-presidente da FENACOR, na pessoa do senhor Paulo Dias, Paulo Ribeiro e o Manuel Yolanda. São colegas que não perdem nenhum congresso, estão sempre participativos. Ao senhor Sérgio Petson. Meus amigos congressistas, o nosso parente da presença marcante pelos senhores Santos. Quero agradecer em especial a participação dos corretores do Estado do Rio Grande do Sul que aqui se encontram presentes, mas essa nossa obrigação é composta de aproximadamente 150 pessoas que se torna a nível do Rio Grande do Sul um recorde nacional. Lembro que desde 1978, quando o nosso primeiro congresso, nós temos tendo cada vez mais um número expressivo de congressistas. E se éramos em 1978 aproximadamente 800, hoje já atingimos a casa dos 2.000. Por conseguinte, a nossa classe cresceu em todos os sentidos. E nós somos absolutamente fortes. Nós temos que ter essa coerência e temos que nos lembrar sempre que muitos degraus desde 1970, quando entraram o segmento financeiro no mercado de seguros, alcançamos. E não poderemos esquecer que no início desse mesmo tempo do nosso primeiro congresso, as dificuldades que tínhamos para conseguirmos uma audiência ou com o ministro, ou com o superintendente da SUSEP, ou com a presidência livre, realmente era muito difícil. E nós quase que indicávamos isso quando a fundação do nosso conselho. Muito bem, senhores. Eu vou lembrar aos senhores que pelo nosso poderio nós não podemos mais permitir que certas coisas continuem ocorrendo. Eu diria que já estamos cansados da omissão daquilo que compõe o Sistema Nacional de Seguros. Não aceitamos e não devemos mais que circulares vindo de cima para baixo atinjam a comercialização de seguros e os descontos. Nós necessitamos sim uma união em torno das contas. O que será o mercado de seguros no ano 2000 e o corretor no ano 2000? Será o que nós pretendemos ainda em 1990. Iniciamos já no Rio Grande do Sul em 1989, 2 reuniões a nível do presidente do sindicato dos seguradores e dos corretores, tentando compor a problemática da comercialização de seguros, assim como as modalidades a serem apresentadas futuramente, junto com as contas, qual seja aquele comerciante do seguro, que é o corretor de seguro, do segurador. Não iremos mais intermediários, apenas nós.
seguradores e corretores. A partir de hoje, poderiam procurar se reunir o mais breve possível para um entendimento direto, acabar com certas irregularidades e certas tarifações arcaicas na prestação do ensino que já lá se vão 40 anos. Não podemos conviver com uma tarifa completamente ultrapassada por prestações circulares e circulares. Não, é chegar o momento de darmos as mãos e assim continuaremos fortes e haveremos de vencer aqueles que nos querem vencer. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Francisco, presidente do Sindicato de Minas Gerais. Francisco da Silva Gomes, atual presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais. Eu me permitiria, depois de ouvir o que dissera o companheiro Paulo Soares, o Garrido, acrescentar no particular a frustração, a decepção que estamos tendo com as autoridades do sistema que não vieram e aquelas que se retiraram de tanto ao quanto, oportunamente, porque o Congresso ainda continua. Me deixa ver que essas autoridades risonhamente procuram fazer o sistema uma espécie de desafio ideológico, pegando os membros expertos que seriam os corretores, colocando-os dentro de uma jaula e ficando do lado de fora cobrando entrada. Isto eles não farão, estejam perto. Inicialmente, quero me congratular com os companheiros destes rincões do Brasil que se dignaram vir prestigiar este congresso nesta festa de trabalho. Minas Gerais também está aqui presente em grande número. Estes mineiros me têm feito observar, vai nisso uma mensagem minha e não uma proposição. Por isso reafirmo, é uma mensagem que estou lhe dando. Tem feito sentir uma certa companheiros de outros estados, também risonhamente referindo-se a Minas, diz que lá se trabalha em silêncio. Vejam bem, isto se nos assegura passar o outro para trás, o que jamais foi o propósito de Deus. Em verdade, Minas faz com que o pensamento vá pela ação que desenvolve. Enquanto muitos estão falando, Minas está fazendo e mostrando pronto. Mas estejam perto, que só faz e mostra aquilo que é bom para todos, não apenas para uns poucos. Dito isto, senhores congressistas, eu pediria a todos que celebrem Minas Gerais nesta forma de proceder e que, inserido nessa mensagem, possa servir de exemplo para outros colegas trabalhar neste ritmo ou no seu próprio estilo em benefício do nosso mercado, particularmente da nossa instituição de seguro, da nossa categoria. Lá em Minas, estamos às horas, com os maiores dos propósitos de esticar a nossa mão sempre para ajudar, nunca para trabalhar. Por isso mesmo, saibam que a peteca não vai cair lá, não cairá.
eu, certamente, ainda vão usar da tribuna, ainda vão falar neste congresso. Amanhã, por exemplo, Roberto Barbosa terá a vez de fazer a segunda palestra. Cuidamos e com todo o seu senso de responsabilidade, com todos os critérios que lhe é próprio, que são próprios, falará sobre um tema importante, dentro das limitações que o tema vai lhe permitir dizer. Lembrando que falará limitado ao senso da sua própria responsabilidade. O corretor de seguros, pós-constituição, capacitação e reestruturação profissional para a ocupação dos espaços. Está isso inserido amanhã na palavra do nosso companheiro de Moraes, ex-presidente da FENACOR, nosso diretor do órgão de praça civil. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao senhor João Gomes, presidente do Sindicato do Pará. Aos prezados colegas, congressistas, nosso sindicato lá do Pará tem uma história interessante. Em 1985, o senhor Roberto Barbosa, Egito Delgado, Cândido Sobrinho passaram por lá, nos convidando para o próximo congresso e deixaram aí a semente do nosso sindicato. Ele surgiu e foi formado em 1987. O Pará tem uma história interessante em termos de seguro. Nós tínhamos no Pará cerca de 6 ou 7 seguradoras. Era o estado que acredito tinha mais seguradoras do Brasil, fora Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque era um polo extremamente importante no Brasil. Com a colonização segmentada, região norte, diferenciada, essas seguradoras todas desapareceram. Aquelas famílias que exploravam o seguro foram praticamente obrigadas a transferir os controles de suas seguradoras para grandes grupos e o Pará foi relegado assim, a um plano bastante secundário. Nós temos acompanhado ao longo do tempo a política sindical e conseguimos evitar que o Banco da Amazônia iniciasse a sua corretora de seguro. Fizemos um trabalho, provamos ao BASA que é impossível ter uma corretora de seguro. O Banco da Amazônia, não se contentando, foi buscar na CAMED, lá no Nordeste, a sua corretora de seguro, compactuando assim para um tremendo dano, não só à corretagem de seguro, mas um desrespeito patente às leis constitucionais. O BASA publicou lá no Pará, e nós, não sei como, recebemos essa carta mesmo como corretor, convidando as empresas de seguro a formar um pool de seguradora e claramente dizia nesse documento com base em reciprocidade bancária. Bem, nós mais uma vez escrevemos a diretriz do BASA dizendo que isso é legal, é inconstitucional, mas as seguradoras, com tamanha facilidade, foram todas, como peixes de fato, aí que está presente, eles foram todas, apresentaram a proposta. Proposta indecorosa, dinheiro para a caixinha dos empregados, caixa de beneficência, etc, etc. Patente desrespeito às nossas leis constitucionais. Então, senhores, se o próprio governo não se respeita, é muito difícil conseguir respeito ao cidadão, a nós mesmos. Nós, então, mais uma vez, procuramos, pegamos um documento, levamos, entregando o Sr. João Regis lá em Brasília, ele riu, naquele simpósio que nós estávamos sobre o sistema financeiro, no qual nós tivemos que amargar, e eu, covardemente, porque nós temos respondido todas essas agressões, temos nos correspondentes, falta de tempo, não mandamos para o Oeste, no qual o presidente da Banespa Seguradora apresentou lá os dados parciais. Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida naquele simpósio. Os senhores não podem imaginar como nós nos encontramos no hotel após aquele seminário, a gente olhava no rosto dos colegas, a gente não sabia o que dizer um para o outro, porque nós fomos para aquele simpósio, primeiro organizado pela BB Corretora. Organizado, porque inclusive o presidente da BB Corretora era palestrante, nós fomos como representantes de classe, ouvimos tudo aquilo, e nós nos organizamos para apresentar respostas, perguntas. Nenhuma pergunta nossa foi respondida, nenhuma.
esperava daí para frente. Bem, eu gostaria de citar aqui, de mais ou menos plagiar, ler um trabalho que o Cândido fez, Cândido Sobrinho lá de Pernambuco, que ele fala sobre a lei corretora, que ele alertava para o perigo da lei corretora ainda lá no Congresso de Belo Horizonte. Ele falava claramente do perigo que era a corretora do Banco do Brasil, que hoje não é mais uma expectativa, é uma grande realidade. Eu vou pedir permissão ao Cândido para ler esse trabalho, porque eu creio que o senhor deve ter visto isso no Jornal do Brasil. O Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco divulga uma nota de protesto contra a criação da BB Corretora de Seguros do Banco do Brasil, contando com o apoio da maioria nacional da classe. Nós, inclusive, do Pará, íamos subscrever isso, não conseguimos por meio de tempo. O Banco do Brasil colocou a sua corretora de seguros em operação exatamente após a promulgação da nova Constituição da República, que proíbe no seu artigo 192, inciso 1º, que bancos operem atividades não financeiras, entre as quais a corretagem de seguros. A BB Corretora de Seguros acaba de lançar no mercado, através de 3.700 agentes do Banco do Brasil, um pacote de seguro para a venda aos clientes do cheque ouro e, com certeza, vai trocar favores financeiros ou vincular operações à contratação de tais seguros, como já ocorre com frequência nas agências dos bancos privados. Presta bem atenção no que o Cândido diz aqui nesse parágrafo. O Banco do Brasil se torna assim, o Brasil se torna assim, o único país do mundo cujo governo exerce a atividade de corretagem de seguros, através do seu maior banco oficial, o Banco do Brasil. Ora, se o Estado passa a explorar o setor através de sua maior organização bancária, mais coerente seria, então, estatizar logo todo o setor. Tal fato ocorre quando todos os países capitalistas do mundo, seguindo política exatamente oposta e comprovadamente bem-sucedida, privatizam empresas estatais e prestigiam cada vez mais o setor privado da economia, visto que a função do Estado é cobrar tributos e não fazer concorrência em setores como a corretagem de seguros, turismos e outros. Bem, senhores, o Cândido aqui ele alonga sobre, ele fala, por exemplo, sobre essa frase, cujo país, o Brasil é o país onde há a maior concentração de renda do planeta. Mas o que chama a atenção é que o Cândido desse trabalho havia apresentado uma estatística no qual nós tínhamos, em relação ao PIB, um percentual de 0,82. Conversando com o Cândido depois sobre a economia formal e informal, ele apresenta depois um segundo trabalho que ele tem em mãos, no qual essa relação percentual, considerando as duas economias, formal e informal, em apenas 64% do PIB. Então, meus senhores, diante de um quadro como esse, diante de uma incerteza sobre como trazer, como fazer, a palavra lobby não me parece muito apropriada. Lobby dá a impressão de que a gente está reivindicando um direito que não temos. Mas eu disse de manhã no Canacó e disse a um banqueiro nessa semana, que tem sido parceiro da nossa empresa há muitos anos, através de uma seguradora, que mesmo que eles esperem dinheiro todo mundo, os corretores souberem administrar os seus direitos, não há como eles bater. Os Estados Unidos lutou muito contra o Vietnã, mas não pôde destruir. Por quê? Porque não é a força que vence. Não é a força que, pela força, poderia econômico. Porque há ainda algumas pessoas, há ainda muita gente nesse Brasil que sabe que os corretores de seguro são eficientes e são necessários. Nós falamos com o deputado lá no Pará e ele nos disse uma coisa interessante. Ele disse, todas as vezes que alguém se dirige ao meu gabinete para falar sobre estatização, eu só não coloco essas pessoas para fora e respeito, mas eu acho que os corretores são eficientes, tiveram vitória e vocês devem lutar por essa vitória, porque vocês já têm direito funcional. Essa é lutar pela lei complementar. É a minha palavra. Eu vou alterar a composição da mesa, passando a presidência para o nosso colega Sérgio Pérez Souza. Mas antes, quero chamar os presidentes que farão parte da nova mesa, que são Ivan Melo, presidente do mais novo sindicato do Brasil. Natal de Mato Grosso do Sul.
Eu também de Mato Grosso, mas já também é Mato Grosso do Sul. E o nosso colega tem grande afeição ao microfone aí do Vandal. A presença feminina. Nós hoje temos 131 mulheres coletoras presentes no nosso congresso. Uma salva de palmas. Henrique Brandão, Rio de Janeiro, programa de Rio de Janeiro. Professor Luiz. Bem, eu vou tentar ser bem efetivo. O tema que eu vou abordar, eu tenho certeza que é um tema bastante atual e que vem afetando a todos os corredores do Brasil. São as circulares 15 e, de uma forma arbitrária, de uma forma autoritária, as pendências do privado baixou sem a menor participação do corredor de seguro do Brasil, sem a menor participação da Canacor, dos sindicatos, demonstrando sempre a saudade do autoritarismo. Ou seja, a SUSEP adotou uma forma autoritária, baixando os cumulativos. Os presidentes da SUSEP, o Dr. João Hélio e Ricardo dos Santos, numa entrevista em Jornal Nacional, a TV Globo, se filmou uma determinada seguradora, e falaram que a televisão entrevistou vários segurados que estavam recebendo seus cheques sinistros nas caixas das seguradoras, perguntando a eles se estavam recebendo o valor do carro a preço de mercado, né? E segurados, não, meu carro valia 10 mil cruzados, eu estou recebendo 5 mil cruzados. Mas por que você está recebendo isso? Não, porque essa é a regra do imposto, tudo bem. Aí se criou no mercado uma seguradora do preço do mercado, e o mercado começou a evoluir, crescer, e criou uma nova dinâmica. Tudo bem. Essa nova dinâmica, o superintendente da SUSEP para a televisão, ao Jornal Nacional, e de um lado estava eu o marido, e ele estava do outro lado, dizendo o seguinte, que os segurados procurassem as seguradoras que davam essa reposição garantida, que davam esse valor de mercado, porque o mercado, as seguradoras estavam exatamente, como havia uma liberdade tarifária, como havia uma liberdade do mercado, as pessoas poderiam consultar os corretores, os seguros, que haveriam produtos no valor de mercado, sem precisava ter aquele imposto. Tudo bem. Então isso foi um Jornal Nacional para 70 milhões de pessoas e que deixou claramente evidenciado que a modernidade de alguns grupos seguradores de menor poder econômico criaram justamente produtos para que o mercado tivesse opções, para que o consumidor, seguro automóvel, especificamente, tivesse a opção de consumir o seguro sem estar pagando 10, 20 impostos, efetivamente. Né? Muito bem. Depois de 28 dias, aproximadamente, o senhor presidente, após essa declaração, baixa circular 15, sem a menor explicação ao mercado. Tudo bem. Então, primeiramente, o que eu quero deixar aqui registrado, e eu tenho que ser bem distinto, é o seguinte: eu não sei se estou garrido, não sei quem ele falou, que o mercado segurador brasileiro ele tem que atingir uma maturidade profissional. O segurador, o corretor, tem que falar a verdade. Ou seja, o segmento da economia só vai evoluir, nós só vamos ter representatividade, uma maior representatividade política, profissional, se nós, corretores, seguradores, sentarmos à mesa e nós resolvermos os nossos próprios problemas.
Porque não é autoridade que, como bem falou Otávio, não é autoridade que vai resolver os nossos problemas. Então, o que eu quero deixar aqui registrado é o seguinte: quem tem que regular, eu não posso dizer para o segurador, o produto que quer ou não deva vender. Então, eu acho que não pode o governo dizer para o empresário privado o que é bom e o que é ruim que ele vende. Então, o governo estabelece regras, estabelece condições para o empresário, para que o empresário venda ou não venda determinado produto. Isso é um absurdo, só acontece efetivamente no Brasil. E eu fico mais impressionado é o segurador empresário do Brasil aceitar essas condições do governo. Isso demonstra a fragilidade dos dirigentes do mercado segurador brasileiro, demonstra a falta de competência profissional que nós temos no mercado, e que eu acho que é necessário que nós olhemos para o futuro do mercado segurador com mais seriedade, que o segurador olhe para o corretor com mais seriedade, que o corretor olhe para o segurador, o segurado para o segurador com mais seriedade, para que a gente possa fazer do mercado segurador uma realidade. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Pedindo desculpas pela falha, preparando agora, convidar para a mesa o senhor Vitor Carlos, representante do Sindicato do Estado de Goiás, presidente do Celso Marques Geral. Por favor. Gostaria de lembrar aos participantes do nosso congresso que as inscrições estão sendo abertas. Gostaria de receber mais breve possível as suas inscrições, uma vez que a palavra do senhor Mendes para o Olívio Local, presidente do Sindicato do Mato Grosso. Companheiros da mesa, congressistas, eu agradeço inicialmente os senhores, as suas presenças, os senhores, os homens das seguradoras, por vir aqui ouvir a nossa lamentação, o nosso choro, porque não vou falar aqui das pingas que veio pedir os visitantes, porém, mas quero falar dos tombos que veio levado para chegar aqui. Esses 2.000 quilômetros nós tivemos que pegar 3 tipos de condução, viajar quase 3 dias. Bom, meus senhores, nessa oportunidade eu acredito que cada um de todos que estão aqui concordam comigo. Nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu tão somente movido pela beleza das cataratas, pelo cenário turístico dessa terra. É bem verdade que reconhecemos a capacidade de organização desse congresso. Mas chegamos aqui e temos essa obrigação, cada um e todos, não só eu, de lembrar aqueles companheiros que não querem, os ausentes. Eu lembro daqueles companheiros que nesses dias, vitimados pela política madrasta desse governo, não tem nem bicicleta. E nós temos que lembrar hoje daqueles que estão com a mão calejada de carregar sua pasta para levar uma mensagem honesta, vender uma mercadoria com consciência que é o seguinte. Então, meus amigos, eu fui destinado para falar sobre prazo de comissão. E somente sobre o prazo das comissões eu quero me ater nessa oportunidade. Não só deixar registrado a minha reclamação, mas deixar também o nosso ponto de vista, mostrando a solução para esse problema de todos nós. De uma classe que, se somos cerca de 30 mil corretores registrados, mas estamos alimentando mais de 100 mil brasileiros. Mais de 100 mil famílias hoje já vivem através da corretagem de seguro. Se existe no ar a
a ideia de que nós não estamos capacitados para assumir o novo papel na nova Constituição, eu provo aos senhores que estou disposto a discutir com qualquer pessoa que comungue dessa ideia. Porque pode estar certo, senhores, com a filosofia de trabalho do corretor honesto, capacitado, ele tem muito melhores condições de multiplicar o seu quadro empregado por 10 ou por 100, levando uma mensagem, uma orientação honesta, segura, para não criar problema para os seguradores. Nós, que vivemos os dias atuais, infelizmente um colega nosso não conseguiu chegar até esse congresso, porque senão eles também estariam no microfone mostrando um estudo que tem seguradora e nos dias atuais da inflação, somente com o juro das nossas comissões, ela é capaz de pagar muitas despesas, como funcionários, telefone e outros. Esse é um estudo de um colega nosso, que infelizmente ele não chegou aqui. Mas, nos dias atuais, com a inflação de 1,67 ao dia, qualquer um dos senhores não precisa ser um grande matemático para ter certeza de que o nosso colega está certo. Nós, nesse momento, já temos motivo de sobra para nos congratular, para sairmos daqui abraçados, sentindo que a nossa classe já passou a existir e ser respeitada. Porque as próprias autoridades, como nossos colegas que estão aqui reclamando com as suas ausências, já é um sinal de respeito pela importância dessa classe que até então não existia. Eu até peço permissão aos senhores fazer de uma forma singela uma homenagem aos colegas que trabalharam lá na Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros nós conhecemos, sabemos das dificuldades, mas tivemos muitos colegas que renunciaram os seus interesses pessoais, deixaram de produzir seguro para viajar para Brasília, abandonaram suas famílias, o conforto do seu lar para ir lá lutar pela classe dos corretores. E eu, com a permissão dos senhores, faço homenagem, nós que viemos de longe, a esses colegas, na pessoa do nosso presidente Otávio José Mineiro. É a contribuição em sinal de reconhecimento às famílias, não só do Dr. Mineiro, mas dos outros colegas que trabalharam em Brasília. Mas nessa oportunidade, falando em prazo de comissão, de pagamento de comissão de seguro, já tenho informações muito boas para trazer aos senhores. Temos um expediente aqui por escrito da Companhia Nacional dos Seguros, se comprometendo a pagar as comissões do Oravanca, no máximo no prazo de 5 dias. E se houver atraso, ela se compromete a pagar a respectiva correção monetária. Temos outras companhias que já estão procurando a direção desse Congresso para fazer igual compromisso. E temos aqui em mãos esse folheto da Bamilindos, que Doravante se compromete, a partir do mesmo dia que seja pago o prêmio do seguro, acreditar na respectiva conta de cada corretor a sua comissão, passando daí a pagar também os juros correspondentes em forma de conta remunerada. Eu me parabenizo com os senhores. Mas fiz um expediente por escrito do Dr. Carlos Eduardo, professor que fez a conferência de manhã, pedindo a ele, como jurista, como homem competente, para que, corroborando com a nossa proposição, encontre uma fórmula, se possível, mudar a terminologia, mudar a imagem do corretor de seguro para que deixe de ser um ganhador de comissão, um simples ganhador de comissão no pensamento de muitos e muitos adversários nossos, razão de um grande ciúme. Nós
Nesta oportunidade, pedimos ao professor que vai nos responder por escrito, encontrando uma fórmula jurídica, se possível, nos levando para a denominação de um assessor técnico. Assim, como um engenheiro, arquiteto, um técnico de comunicação que as empresas precisam para o projeto de divulgação, nós também devemos ocupar esse espaço. Então, nessa oportunidade, concluindo a minha mensagem, eu quero conclamar os colegas, os presidentes de sindicatos, homens competentes, como o presidente do Sindicato de Pernambuco e outros que aqui estão, para nós encontrar uma fórmula jurídica, também para oficializar prazos de comissão em lei para o futuro, porque eu tenho certeza que os seguradores, e nessa oportunidade eu os conclamo para formar conosco. Vamos nos dar as mãos. Não podem os seguradores pensar em construir um edifício sem assessoria de um arquiteto, de um engenheiro. Assim nós também oferecemos o nosso sacrifício, a nossa capacidade técnica, acima de tudo, a nossa honestidade. Porque junto, nós e seguradores, eu tenho certeza, levaremos a instituição segura ao ponto de destaque, de honradez que ela merece e, se Deus quiser, um dia há de ocupar no cenário econômico da nossa unidade federativa. O presidente do Sindicato Mato Grosso do Sul, do Sindicato Sergipe, dirigir a palavra aos senhores, gostaria de passar a palavra ao nosso mestre de João. Nós teremos na sequência uma pequena introdução desse ordenado debate que nós temos exatamente produzido, onde nós todos temos uma homenagem à nova prova, todos os definições e todos os nossos professores de reorganizar para ver se muita honra então de receber a nova prova e que retomaremos os serviços de debate que estão havendo nesse canal. Ficaremos atentamente isso aqui, uma vez que os trabalhos que nós temos aqui já, e no final desses trabalhos, então, para que não derrotamos mais, procederemos no sorteio das passagens produzidas para nós. Essa bênção agora, vamos trabalhar e carregar através do Chamar à mesa a companheira Rosemaria Rodrigo Otávio, representante, primeira vice-presidente da Copa Prós, Confederação Pan-Americana de Cultura e Seguros, representando o Brasil. Gostaria de chamar à mesa o companheiro Paulo Gomes Ribeiro, também da Copa Prós, para fazer parte da mesa. Chamaria o presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, senhor Otávio José Vieira. Companheiro Robert Vidal. E pediria ao colega Virgílio Delgado de Borba Neto e Filomena Banquim que fizesse introduzir o presidente
João Batista Arismendi, presidente da Copa Pro, até a mesa, por favor. Gostaria de chamar para as primeiras fileiras aqui o vice-presidente da Câmara Costa, José Maria Maio, o Eduardo Lopes Vegue, Oswaldo Lu e Sérgio Franco da Clóvis. Sérgio. Meus amigos, quando recebemos a incumbência de realizarmos o 6º Congresso Nacional de Corretores de Seguros em Belo Horizonte, em 1987, estava ainda vibrando no meu coração a beleza que tinha sido em Madrid a 2ª reunião mundial dos doutores de seguros. E lá, naquele ambiente de Madrid, em plena primavera, nós vimos e tomamos conhecimento num tete-a-tete com os diretores da Copa Prose e do IBAR. 42 países estavam presentes na 2ª reunião mundial dos doutores de seguros. Fizemos muitos amigos e desse conhecimento com a Copa Prose, com a troca de interesse, o Brasil já devidamente ligado, nós começamos a trocar ideias sobre os diversos problemas que atingiam os corretores de seguros. E como alguém falou, o nosso amigo João Batista Arismendi, aqui nessa plateia, e os problemas nossos com relação ao banco também são deles, porque eles têm que ficar atentos para que não haja esse tipo de condição que há no Brasil. E o respeito que nós brasileiros temos pela Confederação Pan-Americana de Produtores de Seguros, que reúne os órgãos das 3 Américas, congregando, trocando ideias e informações, é muito importante. E com o trabalho do Paulo Gomes de Vera e da Rosa Maria Rodrigo Otávio, foi possível trazer ao Paraná, após o Iguaçu, em meses desse Congresso, a 2ª reunião do Conselho Diretor da Copa Prose. E nós não poderíamos deixar passar
em brancas nuvens, esta simpática reunião da Copa aqui no Brasil. E para tanto, nós gostaríamos de perpetuar esta vinda dos colegas das três Américas ao Brasil. Uma placa que eu vou ler ao senhor. 6º Congresso Nacional de Corretores de Seguros. A diretoria da Copa Prota e Confederação Pan-Americana de Produtores de Seguros, a homenagem dos seus companheiros brasileiros por ocasião da conjunta realização do 6º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros e sua segunda reunião do Conselho Diretor. Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 12 de outubro de 89, a comissão organizadora do Sindicato dos Corretores de Seguros e Capitalização do Estado do Paraná. Ao presidente, receba com carinho e afeto a pidiendo excusas nuevamente por la falta del idioma, darles las gracias por la bienvenida que nos han dado, por la recepción que nos han dado. Esto no creo que mejore el entendimiento. Quiero dar las gracias por la recepción que nos han dado, la bienvenida, la cordialidad que nos han demostrado. Amigo Pedro, amigo Octavio, a todos los directores de los patrones aquí presentes, esta primera fila, que nos hemos trasladado con el mayor de los placeres a un país hermano, a un país que desde el punto mío venezolano es más hermano, y queremos notificarles lo que dije en palabras de apertura. Nosotros ya transitamos el problema bancario. Nosotros ganamos la pelea. Y por lo tanto, porque consideramos que nos debemos al consumidor, al público asegurado, que es el que en definitiva puede sufrir las consecuencias de la intervención de la banca en el seguro, es que debemos tomar esta bandera para impedir que esto suceda. Por consiguiente, en nombre de la Confederación Americana de Productores de Seguros, me comprometo, junto con toda mi directiva, a ofrecerles todo el apoyo que sea necesario de todos los países que integran las tres Américas, para que tengan ese apoyo a fin de que obtengan lo que en derecho nos corresponde como nuestro deber de obligación de asesores de la privada. Muchas gracias por su oportunidad. Ao presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de solicitar a Osmaria Rodrigo e ao Paulo Gomes Ribeiro que entregassem ao Juan Mendes e levassem a Copa Prota como nossa homenagem à Copa Prota. Uma escultura de um artista brasileiro chamado Calabroni, cujo título é A Construção. Isso representa efetivamente a construção de um mundo novo com corretores de seguros tecnológicos. Desgraciadamente, en los grupos presidencialistas, en la democracia existe siempre un presidente, y como yo soy el presidente, yo me la creo.
los primeros directores en mi casa, o para atender en mi casa, que están invitados obviamente todos y cada uno de ustedes cuando la quieran ir a ver. Encerrada essa sessão de homenagem à Copa Prova, eu gostaria de deixar registrado e muito claro que ainda hoje será realizado um sorteio promovido na Real Seguro e pelo Bradesco. Então fiquem os senhores tranquilos que até o final desse dia de trabalho, provavelmente já ao final da tarde, estaremos procedendo ao sorteio dessa passada. Eu acho que aqui ficam todos devidamente esclarecidos quanto ao que estará e o que sorteará. O Congresso Nacional do Seguro prestou homenagem à Copa Prova. Eu solicito que os componentes da mesa que atentam atuavam queiram, por favor, retomar sua posição. Continuando o trabalho, nós temos agora mais 3 referências rápidas e passaremos em seguida a palavra ao Senado. Eu peço ao companheiro Natal Segundo. Caros companheiros, boa tarde a vocês. Eu fico achando um tanto ruim para os demais companheiros que aqui não estão presentes, porque eles estão perdendo a majestade desse Congresso. Estão perdendo em muito o que nós estamos vendo aqui agora. Há pouco, algum companheiro aqui na mesa disse que se criaram vários sindicatos nos últimos tempos e que esses sindicatos precisam fazer alguma coisa. Eu digo a vocês, todos esses novos sindicatos que foram criados estão trabalhando muito. A diretoria de todos eles, principalmente o nosso no Mato Grosso do Sul, estão demasiadamente empenhados em arrebanhar os poucos corredores que existem nas suas regiões. Digo a vocês, hoje, o nosso sindicato está com 10 meses e 20 dias de criação e dos 80 e poucos corretores e corretoras de seguros existentes, nós já temos 75% de associados, não sindicalizados, associados, que todos já pagaram a sua contribuição sindical. Eu quero crer que seja um percentual relativamente elevado em relação aos demais sindicatos. Digo a vocês também
que, com muito esforço, conseguimos fazer um convênio com a Fonentec e já temos para o ano de 90 toda a programação de cursos totalmente elaborada, com os custos previstos. Os professores serão locais, pois nós temos companheiros competentes para poder ministrar os ensinamentos dos cursos. Com relação à minha mensagem, necessitamos de um avanço na postura técnica para melhoria e crescimento na comercialização de seguros nas diversas regiões. Estudos técnicos para equalização de taxas e condições contratuais modernas, mais adequadas e melhor definidas. Devido a algumas modalidades de riscos, oferecer ocupação sazonal em suas existências. As características dos mercados regionais, as influências do meio ambiente e as existências e seus desenvolvimentos. Como exemplo, cito a região do Centro-Oeste, formada pelos estados de Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Estado do Mato Grosso e Estado do Mato Grosso do Sul. São estados onde a agricultura corresponde a um patamar de 60% a 75% do PIB estadual, do PIB de cada estado. Depende de cada um. E digo a vocês, caros companheiros corretores de seguros, ainda não nos é facultado a comercialização e assessoria dos riscos rurais. Riscos esses que são comercializados por imposição do governo através de contratos financeiros. E digo que sem um contrato financeiro não é facultado ao consumidor de seguros contratar a cobertura de seus investimentos rurais, principalmente a lavoura. E afirmo que o seguro rural é de extrema necessidade para a sociedade brasileira. Por quê? Porque ele representa um custo menor para nós consumidores dos produtos agrícolas, com a proteção dos investimentos. A partir desse dia, de hoje, é necessário lutarmos pela democratização desse segmento securitário. E corroborando, agora há pouco, Pedro Schwab, hoje o Brasil é o 5º maior produtor mundial de produtos agrícolas e pecuários. E temos aí, no mínimo, mais 2 bilhões de dólares em prêmios para podermos gerenciar. Caros colegas de profissão, prezados congressistas, eu tenho lento comigo disso. O meu espelho no amanhã é o reflexo do meu passado na nós consigamos chegar ao apogeu da união que é a família. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Eu passo agora a palavra ao Milton, representando aqui o presidente do Sindicato de Goiás, Celso Marques. Companheiros, e ameaçou, inclusive, toda a participação da delegação de Goiás, com cerca de 20 pessoas. E queremos ressaltar, nesses 3 anos de existência da Associação de Produtores e do Sindicato de Goiás, agora, o único cuidado da profissionalização regional do mercado, onde nós saímos 6 corretores habilitados em 85 para 107 a 49. O corretor está trabalhando. A nossa mensagem final é solicitar aos companheiros de profissão o sentido de aprofundarmos o nosso relacionamento com o nosso consumidor, pressionando as seguradoras a voltar às suas pesquisas para dar a ele um produto dentro das suas necessidades, e não aquele que a gente tem hoje. Todo aquele comentário sobre já dito requisado da RG, sobre a reformação de tarifas. Isso é perigoso hoje nas nossas circunstâncias. Obrigado, meu pai.
senhor José Alberto Souza, primeiro inscrito. José Alberto Souza, Porto Alegre. Senhor presidente da mesa, demais autoridades, colegas, corretores, congressistas. Primeiramente, quero parabenizar o Círculo Paraná pela realização duas sugestões para os próximos congressos. Primeiro, em caráter estadual, creio que deveria ser feito congressos semelhantes, partindo do princípio que temos corretores em todo o Brasil em torno de 30 mil. É isso, senhor? Muito bem. Estamos aqui menos de 5% do nosso universo. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui como cada estado, cada sindicato estadual proporcione encontros semelhantes com aqueles que não tiveram esse privilégio de ver. É claro que o ponto fundamental numa classe é unir para modificar. E eu creio que isso deve ser feito lá, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município. Então é uma sugestão. A segunda sugestão seria em relação mais diretamente aos novos congressos, que sejam convidados corretoras de outros países, ou corretores de outros países. Eu tenho um relacionamento de parentesco com profissionais do ramo dos Estados Unidos, do Canadá e da Itália, que a gente troca informações. É claro que cada país tem as suas peculiaridades próprias. Muita coisa de lá não poderemos adaptar aqui. Mas é claro que muita coisa nós podemos aprender. Outro dia falava-me um amigo norte-americano que também problemas não iguais que hoje passamos, mas no passado, pós-guerra, houve problemas seríssimos com os profissionais da área de seguros, com os corretores de seguros. E muito trabalho, muita guerra, conseguiram vencer. Eu creio que a importância maior é que não basta a força para nos derrubar. Não basta a inteligência de alguns para nos derrubar. Acontece que nós temos duas coisas características da nossa profissão: trabalho, amor ao trabalho e muita garra. E ninguém vai nos vencer. Nós vamos vencer essa guerra. Obrigado. Corretor de seguro da Florida, São Paulo. Eu queria dizer a todos os meus irmãos que o grande arquiteto do universo escreve certo por linhas tortas. Como disse o presidente da Copa Flora, esse congresso que tiveram juntos é o único país do mundo que o corretor conseguiu colocar um artigo na Constituição. Nós estamos na Constituição. E ele escreve por minha torta o seguinte: eu fui um dos fundadores para que o corretor de seguro e fosse para o comércio e indústria e não o Ministério da Fazenda. Que o nosso lugar seria comércio e indústria. Mas a sorte nos papelou. Porque o país está atravessando uma situação econômica difícil. A segurança financeira está integrando esse país. O artigo 192 tem que ser votado agora, para que resolva o problema do país. E o nosso artigo 5 está dentro desse artigo 192.
nosso inciso está dentro do artigo 192. Então eu acho que está na hora, porque tudo que a gente ganha nesse país vem do interior, não é das grandes capitais. A formiga, eu sou a favor de uma confederação, que quem deve comandar esse país são os prefeitos, governadores, não o poder central. Então vocês todos do interior têm muito mais força política do que nós da capital. Está na hora das associações de todos os municípios pressionar o governo, não para defender o corretor, para que esse artigo 192 seja votado agora, porque eles estão fazendo de tudo para levar isso para a próxima, para 1992, com novos deputados que poderão não estar com a gente. Então aí, nós vamos ganhar. Esse artigo da Constituição ninguém muda mais. Nós já fizemos. Então, nós precisamos fazer com que todos que estão no interior votem dos seus deputados. Esse artigo 192 é pendente, tem que ser votado agora para resolver o problema econômico. E nós vamos juntos com isso. A partir do momento que for votado este ano, ou até mais do ano que vem, eu tenho certeza absoluta que nós seremos vitoriosos. Deixa eu só mais uma coisinha sobre as duas circulares aqui da 16. Quando foi colocada a portaria 22, nós todos os corretores do Brasil inteiro dissemos ao superintendente da José que aquilo era um erro, que não ia dar certo. E ele disse a nós que se não der certo, ele era humilde e voltaria atrás. Passados 2 anos, ele, na humildade dele, disse que reconhecia o erro e mudou. Eu gosto das pessoas quando reconhecem o erro e pedem desculpa, mas na posição que ele ocupa, quando erra, confessa o erro e entrega o cargo, e põe o cargo à disposição e vai cuidar do negócio que já falou com você. Obrigado, Emerson. Eu chamo Fernando Coelho do Santos Filho. Aproveitando primeiro a fala do nosso amigo Emerson, eu acho que eu já especificou, não precisa mais, corretor de seguros de São Paulo. O nome? Fernando Coelho do Santos Filho. O Emerson falou que nós estamos no artigo 192 e que ele deve ser votado o mais breve possível. Em razão disso, eu acho que nós devemos pensar sobre um encontro nacional o ano que vem em Brasília, no mês de junho, que seria de ótima força para nós, e nos encontrarmos lá, esforçarmos os deputados nisso, nos unirmos também, porque vamos ter que nos encontrar em junho, vamos ter que trabalhar todos a partir de agora para esse encontro, que eu acho que pode coroar de êxito a votação da nossa parte, a luta pelo nosso direito. E segundo, e os deputados serão de tal forma pressionados, por quê? Porque eles vão ter que ser reeleitos no mês de outubro. Então, eu acho que esse encontro, essa é uma proposta, presidente, de um encontro nacional, não um congresso, até porque deve ser um congresso nacional no ano seguinte, algumas operações que saem no congresso, vai ser um encontro nacional durante 2 dias em Brasília, que eu acho super importante. Então, eu não sei como é que pode ser colocado essa em votação, ou talvez até para comentário do presidente da Senacor sobre essa proposta. Eu acho que muita importância desse encontro de todos nós em Brasília, sede do burburinho político da nossa nação. Por favor. Em junho do ano que vem. Exatamente em junho, antes do pessoal sair para poder ir para a campanha. Estou botando como junho, acho que alguma coisa, acho que eu trabalhei como convive muito. Nós não podemos esquecer que março ainda está um pouco fraco, tá certo? Porque estão botando de férias, né? As férias deles são muito boas. Então eu gostaria de dar a palavra, por favor, no Trabalhei sobre essa proposta. Com a conveniência, Fernando, eu só diria que nós devemos esperar mais um pouco até meados de novembro para ter certeza que a lei não foi votada e a partir daí então disparar um encontro nacional
poderia ser organizado com apoio de todos os relatórios, todos os sindicatos jornalistas. Nós aí determinaríamos o tempo para o dia ideal, tendo em vista outros eventuais encontros e congressos não sendo feitos. Por exemplo, já foi em agosto, né? Em agosto está sendo feito